Starfield chega ao PS5 depois de quase 2 anos de correções, ajustes e mudanças reais. O jogo que desembarca no PlayStation não é mais aquele Starfield cru de 2023. Nesse meio tempo, a Bethesda foi mexendo em um monte de coisa. Melhorou a base técnica, abriu mais opções para o jogador, deu mais liberdade na exploração, expandiu o jogo por módulos e agora chega com o Freelance e o DLC Terran Armada. Olhar para Starfield hoje é muito mais que revisitar um lançamento antigo. É olhar para um jogo que foi sendo remontado por partes. No lançamento, a ambição gritava. Era um jogo enorme, escala, facções, construção de nave, liberdade, planetas para explorar, toda aquela promessa de viver no espaço do seu jeito. Só que tinha atrito demais no meio do caminho. A proposta era grande, a estrutura também, mas a experiência nem sempre acompanhava esse tamanho todo. Dava para ver o projeto, mas também dava para sentir que ele ainda precisava amadurecer. A primeira fase desse amadurecimento foi pouco vistosa, mas necessária. A Bethesda passou meses corrigindo estabilidade, desempenho, bugs de quest e falhas visuais. Veio hotfix atrás de hotfix. Depois o jogo ganhou suporte a DLSS, FSR e outras tecnologias de upscaling, coisa que no lançamento nem existia. Nada disso sozinho mudava a identidade de Starfield, mas mudava a forma como ele rodava, como se apresentava e como cada pessoa conseguia ajustar a própria experiência. Esse tipo de melhoria não gera empolgação quando sai, mas pesa de verdade quando você pega no controle. A diferença começou a ficar mais clara quando Starfield deixou de só ser consertado e passou a ficar melhor de jogar. O update de maio de 2024 foi importante por causa disso. Foi ali que o jogo ganhou mapas de superfície muito mais úteis, novas opções de customização de dificuldade e gameplay e o Ship Decoration, que abriu espaço para personalizar o interior das naves. Ali deu para entender melhor o espaço, ajustar melhor o ritmo da jornada, ter mais liberdade para moldar a experiência. O jogo começou a parecer menos duro nas próprias regras. Não foi a mais chamativa dessa trajetória, mas foi a primeira atualização que começou a melhorar a experiência de jogo. Depois disso, Starfield começou a mudar de outra forma. Ele passou a se abrir mais para crescer com o tempo. Com a chegada das Creations do Creation Kit e da expansão da Trackers Alliance, o jogo ficou menos preso ao pacote original. Surgiu mais espaço para conteúdo modular, novas missões e uma estrutura preparada para continuar recebendo camadas. Isso não resolveu o centro da experiência sozinho, mas mudou a imagem do projeto. Starfield passou a parecer um jogo que a Bethesda decidiu sustentar por mais tempo. Aí teve o Heavy 8. Quando o veículo terrestre entrou no jogo, em agosto de 2024, a exploração planetária ganhou outro ritmo. Cruzar a superfície ficou mais ágil, o deslocamento perdeu parte do desgaste. Starfield respondeu de forma concreta a uma crítica que acompanhava o jogo desde cedo. Essa foi a que mais me surpreendeu. Eu nunca imaginei ver um veículo motorizado funcional num jogo da Bethesda, sério. Agora temos uma virada que traz muita ansiedade para quem gosta do jogo. No dia 7 de abril, Starfield chega ao PS5 junto com o Freelance e o DLC Terran Armada. Esse pacote promete ampliar as opções de viagem dentro dos sistemas, aumentar encontros no espaço e abrir mais possibilidades de progressão e customização. Isso encosta numa parte muito sensível de Starfield, a fantasia espacial. Depois de tanto tempo mexendo em base técnica, conforto, flexibilidade, exploração planetária e expansão modular, o jogo tenta agora parecer mais amplo, mais conectado e mais vivo, e isso toca direto numa das cobranças mais antigas em volta dele. Se você quer mais detalhes das especulações sobre a DLC, assiste esse vídeo aí do card. No fim, o que mudou em Starfield não foi só a quantidade de update, mudou a forma como a experiência se organiza. Hoje o jogo tem mais estabilidade, mais opções, mais flexibilidade, mais leitura de espaço, mais personalização e uma base bem mais preparada para crescer.
Isso é real. Ao mesmo tempo, esse processo foi lento. A Bethesda não refez Starfield de uma vez, foi remontando o jogo por partes. E talvez seja por isso que essa chegada ao PS5 chame tanta atenção. Ela não acontece em cima do Starfield cru do lançamento. Acontece em cima de um Starfield mais ajustado, mais completo e bem mais perto daquilo que muita gente queria enxergar desde o começo. Melhorar bastante é um pequeno passo, mas mudar a imagem do jogo de vez é um salto gigantesco para Starfield. E esse ainda não sabemos se vai acontecer.